Irmãos, tivemos hoje pela manhã aqui uma Santa Ceia abençoada. Tivemos uma cooperação, inclusive, maior do que a comum aqui pela manhã. Vi muitos irmãos aqui de manhã, foi muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos hoje de manhã sobre o reino de Deus no Sermão da Montanha, irmãos. Estamos falando nesses dias sobre o reino de Deus. Eu falei essa palavra aqui domingo passado, pela manhã, e ela é fruto também de um encontro que tivemos aqui na quinta-feira retrasada, quando eu pedi que os irmãos viessem aqui para falar sobre o chamado do reino de Deus, ou os chamados para o reino de Deus. Mateus capítulo 5 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Amém, queridos? Jesus, ele reuniu seus discípulos, muitas pessoas que estavam ao seu redor, para pregar o Sermão da Montanha. Um dos maiores, ou o maior e melhor sermão de Jesus. Nesse sermão da montanha, Jesus ele procura nos ensinar a que ele veio, o que ele veio ensinar e também o que ele veio viver. Na quinta-feira retrasada que tivemos aqui, ao falar sobre o chamado para o reino, eu usei o exemplo de vida de um homem. É claro que o melhor exemplo que nós podemos ter para a nossa vida é Jesus. Se quisermos ter um exemplo de alguém, um homem que viveu verdadeiramente o reino de Deus aqui nessa terra, essa pessoa é Jesus. Mas para que a gente não diga ou não fale, mas Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus, ou alguma coisa parecida, eu preferi não usar o exemplo de Jesus e procurei usar o exemplo de uma pessoa que viveu na nossa época e que conhece o mundo como nós conhecemos, ou conheceu o mundo como nós conhecemos. A pergunta que eu começo fazendo para os irmãos é: o que faz um homem viajar milhões de quilômetros em um país, pregar mais de 1.500 sermões, ser preso mais de 20 vezes, agredido mais de 4 vezes, ser ameaçado de morte inúmeras vezes e continuar seguindo em frente em seu propósito até ser assassinado? Lendo essa biografia, olhando essa biografia, facilmente nós poderíamos dizer que essa pessoa é o apóstolo Paulo, ou seria o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo passou por tudo isso. Só que não. Esse homem, ele se chama, ou se chamou, Martin Luther King. Ele não foi apenas um ativista, irmãos, dos direitos civis, mas foi um pastor. E um pastor comprometido com o reino de Deus. Eu fui pesquisar a formação acadêmica desse homem
E eu achei muito bonito, porque ele tinha uma formação acadêmica notável. Doutor Martin Luther King. Quando era jovem, ainda fazendo o curso primário, ele eliminou 2 anos das suas matérias. E com apenas 15 anos ele ingressou na faculdade. Com apenas 15 anos de idade, ele entrou na faculdade. Se formou em sociologia. Depois foi fazer uma segunda faculdade e se formou em teologia. Depois foi fazer um doutorado e completou o seu doutorado em teologia sistemática, tornando-se um PhD. Dr. King, como alguns o chamavam, ele acreditava que o reino de Deus era uma realidade, irmãos, que deveria invadir esta terra. E viveu de maneira radical os ensinos de Jesus, os princípios de Jesus, quando esteve aqui. 1930, 40, 50, 60. Especialmente ele viveu os princípios que nós vamos aprender aqui hoje, do Sermão da Montanha. Foi influenciado por Jesus, mas também foi influenciado por um homem chamado Mahatma Gandhi, um hindu. E ele nos mostrou, com a sua história e com o seu legado, que viver no reino é uma escolha para nós. E uma escolha de coragem, justiça, sacrifício e esperança. O Sermão da Montanha, irmãos, marcou época e marcou e lançou os fundamentos do que seria o reino de Deus que Jesus trouxe consigo. Eu vou tentar passar para os irmãos aqui, nessas poucas palavras, discorrer o Sermão da Montanha, para que a gente possa entender e talvez ao término responder o que levou o Dr. Martin Luther King a viver como ele viveu e a dar a própria vida por uma causa. Quando a gente ouve Jesus falar sobre o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vemos que existe uma contracultura no reino de Deus. É o que Jesus nos mostra, que quando comparamos o mundo com o reino de Deus, as coisas não batem, são contrárias. Porque no reino de Deus, Jesus diz que felizes não são os ricos, poderosos ou famosos, mas são os pobres em espírito, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, quebrantados, misericordiosos, puros de coração, injustiçados, perseguidos e os maltratados. Esses, Jesus vai dizer que são os bem-aventurados. Quando olhamos para o mundo e perguntamos, quem são os bem-aventurados do mundo? A resposta é automática. Se tiver na rede social, a gente já vai ver aqueles que são felizes no mundo. Ricos, famosos, aqueles que têm o poder nas mãos, não é assim? Mas não no reino. E muitos desses que Jesus diz aqui, que são os bem-aventurados, quase na sua totalidade não tem valor nenhum para o mundo. Não estão em evidência, não estão nos holofotes, não aparecem nas redes sociais, são invisíveis até mesmo para nós que nos dizemos ser igreja. Mas são exatamente estas pessoas que Jesus está dizendo aqui, os bem-aventurados, que ele chama para serem agentes da transformação deste mundo. Aqueles que vão levar consigo e viver os valores do reino de Deus nesta terra. Sal da terra e luz do mundo, Jesus diz, são vocês. Ele diz assim, deem gosto ao mundo. Tragam luz às pessoas que estão em trevas. E, irmãos, como existem pessoas em trevas. A gente tem feito algumas visitas em lares. Só essa semana a Cris ela andou por pelo menos uns 4, 5 lares, com algumas irmãs aqui da igreja. E nós encontramos isso aqui, irmãos.
pessoas sofrendo, pessoas machucadas, pessoas que vivem até em situações muito mais difíceis do que você possa imaginar. Você diz assim, não, não é possível que essa pessoa está passando por essa situação e essa circunstância. Pois é. Qual o nosso papel, segundo Jesus? Precisamos levar luz a essas pessoas, sermos sal. E como agentes transformadores, Deus nos garante algumas coisas, que nós não seremos colocados no canto de uma sala, esquecidos, não, em lugares escuros onde ninguém possa vê-los, porque não obstante, as redes sociais talvez não demonstrem estas pessoas, mas o Senhor não as esquece. E não permite que elas fiquem escondidas, pelo contrário, ele diz que não se coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas coloca-se essa lâmpada no alto da sala, onde possa iluminar todo o cômodo. Então o Senhor, Ele não se esquece de nós. Mas tem uma questão, irmãos, e eu acho que é um processo que nós estamos passando, que antes de serem agentes de transformação, antes que a gente seja agente de transformação na vida de outras pessoas, nós precisamos ser transformados. Nós, eu e você, precisamos ser transformados. Aliás, precisamos ser conformados ao reino, tomar a forma do reino de Deus. Jesus ele vai nos conscientizar no Sermão da Montanha do que é o reino de Deus e de como as coisas funcionam no reino. E que tipo de mentalidade ou como nós devemos pensar para que nós possamos viver o reino e viver no reino. De uma forma que seja prática. Metanoia é o termo grego utilizado para que a gente tenha essa mudança de mente, transformação de mente. Para que a Bíblia, irmãos, não seja apenas mais um livro que você lê, como tantos outros qualquer. E que esse sermão da montanha não seja apenas mais um sermão que você ouve, e que participar da igreja do Senhor não seja apenas uma prática religiosa que a gente faz, como se a gente fosse comer pizza com os nossos amigos toda sexta-feira. Ou como se a gente fosse visitar um shopping todo sábado. Não que essas coisas sejam ruins, é muito bom, faça isso. Mas a igreja não é a mesma coisa. Corpo de Cristo? Não, senhores. Não é. No Sermão da Montanha, Jesus ele vai demonstrar para nós o que é o reino. Que o reino é um lugar onde a nossa justiça ela deve exceder, superar a dos escribas e fariseus, onde o amor deve ser oferecido até mesmo aos nossos inimigos. Onde não bastam mandamentos externos e comportamentos morais visíveis. Não é só como eu me comporto para os irmãos exteriormente, não. Mas principalmente aquilo que está dentro do meu coração, as intenções do nosso coração. Dr. King, ele viveu isso na prática quando ele lutou uma guerra sem armas. Os irmãos sabem que ele lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, o racismo. E quando ele olhou para aquela situação e aquela circunstância, ele disse, como é que eu vou lutar? Com que armas vou lutar? Quando ele teve esse desafio, ele olhou para Jesus. E não só olhou para Jesus, ele olhou para um homem chamado Mahatma Gandhi. Você sabe que esse homem, Mahatma Gandhi, na Índia, ele lutou sem armas. Ele expulsou os ingleses da Índia, libertou a Índia do domínio dos ingleses, fazendo duas coisas. Primeiro, jejuando. Segundo, caminhando, andando. Dessas duas formas ele conseguiu vencer. Quando o Dr. King viu isso, ele olhou e falou, nossa, isso é reino de Deus, isso é evangelho, isso é Jesus, embora não fosse crente. Você sabe que às vezes a gente se engana com as pessoas, né?
a gente olha para as pessoas que não estão dentro do nosso círculo religioso e às vezes a gente julga e a gente menospreza. Mas lá no livro de Marcos, capítulo de número 9, acontece um fato interessante, que Jesus está caminhando com seus discípulos, e quando ele está caminhando com seus discípulos, os seus discípulos dizem para ele assim: Senhor, nós vimos um homem que estava expulsando demônios em teu nome, e nós repreendemos esse homem. E Jesus disse: mas por que vocês repreenderam esse homem? Só porque ele não fazia parte do nosso grupinho? Ele não está fazendo no nome dele, ele está fazendo no meu nome. E assim foi com Martin Luther King. Ele viu, ele olhou e ele falou: esse é o caminho. Esse é o caminho. Ele deu a outra face quando o agrediram. Ele caminhou 2 milhas. Aliás, caminhou milhões de milhas. Ele abriu mão da capa quando lhe tiraram a túnica. Aqui, irmãos, nesse exemplo, no exemplo desse homem, é que nós precisamos tomar uma decisão e mergulhar dentro do reino de Deus, mas não mergulhar no raso, como alguns de nós fazem, não. Nós precisamos mergulhar em águas profundas, no reino de Deus, onde os nossos pés não alcançam o chão, onde não há mais como voltar. É um caminho sem volta. Sim, porque uma vez que a gente prova do reino, queridos, não tem mais volta. Os nossos olhos se abrem, os ouvidos ouvem, e algumas coisas que vemos e ouvimos, não é lícito às vezes nem pronunciar. O apóstolo Paulo passou por isso, foi arrebatado ao 3º céu. Deus mostrou coisas para ele, que ele disse que não era lícito nem pronunciar e nem falar. A nossa consciência ela é ampliada para as novas possibilidades, novas escolhas são colocadas diante de nós, e o caminho que parecia óbvio para nós na vida, não é mais tão óbvio assim. Que caminho era esse, pastor? Que era óbvio para nós? Ora, o que aprendemos desde criança, quando crescemos, a gente aprende que a gente precisa crescer, aprender, casar, alcançar o sucesso, ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, comprar muitas coisas, envelhecer e morrer. Mas tudo isso diz respeito a mim, sou eu, sempre eu. E será que é isso que a gente aprendeu? Ontem eu fui almoçar com a Cris e eu presenciei uma cena de 2 crianças. Uma menina de 3 anos e um menino de 2 anos. A mãe estava dando sorvete para a menina de 3 anos, com um copo cheio de sorvete, assim, um copo grande. Aí o menino de 2 anos chegou perto da menina. Quando ele chegou perto da menina, a menina disse: não vem não, porque o sorvete é meu. Disse. Virou para ele e disse, a menina de 3 anos: olha aí, já acabou o sorvete. Ela disse, só que o copo estava cheio. Eu vi aquela cena e eu ri. Achei engraçado. A gente ri. A gente acha engraçado. 2 crianças, olha só. Mas aí a gente cresce, irmãos. E quando a gente cresce, a gente age da mesma forma. A gente diz, não vem não, porque esse sorvete aqui é meu. Não vem não, porque a vaga do estacionamento ela é minha. O lugar na mesa é meu, o lugar na fila é meu. O último pão da prateleira é meu também. Afinal de contas, a gente merece. E assim a gente vai vivendo. Daí, irmãos, o tempo passa, a gente envelhece e morre e vai para onde? Isso é uma pergunta. Vai para onde? Agora, o que não é mais tão óbvio assim, é que na vida não se trata mais apenas de mim. No reino de Deus, não sou só eu. Agora, o óbvio é o outro.
Os valores mudam, os objetivos mudam. O que tinha importância para nós antigamente, crescer, aprender, trabalhar, ganhar dinheiro, eu, já não é mais tão prioritário assim. Porque o outro passa a ser também. Quando Jesus prega o Sermão da Montanha e diz que não adianta apenas não matar, não mentir, não adulterar e tantas outras coisas, e que as intenções do coração é o que realmente determinam quem nós somos, aí já não somos mais quem nós achávamos que éramos. A gente começa a olhar para a gente e começa a perceber que o espelho que a gente se olhava, esse espelho nos enganava. Nós víamos apenas o que estava do lado de fora, víamos apenas o que os olhos enxergavam, olhávamos apenas aquilo que queríamos ver. Nos achávamos ricos, melhores que os outros, mais importantes, mas aí descobrimos que éramos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque esta foi a palavra que Jesus disse à igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse. Vocês se dizem ricos, mas vocês são, infelizmente, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Aí a gente descobre, irmãos, que não adianta mais a gente olhar para fora. A gente tem que olhar para dentro de nós, porque o reino faz isso com a gente. O reino de Deus, ele nos faz olhar para dentro de nós e enxergar coisas que ninguém vê e que ninguém sabe. Coisas que a gente fez no passado, que talvez ninguém aqui saiba. Coisas que a gente faz hoje. Coisas que a gente vai continuar fazendo no futuro se não mudarmos a nossa mentalidade. É nesse momento aqui que as máscaras caem todas, irmãos, todas. Os papéis, eles se desmancham e nós nos encontramos nus diante de Deus, sem roupa nenhuma. Agora somos somente nós e o Senhor Jesus diante de nós, olhando para nós despidos. Você já foi num consultório de um médico e o médico falou assim para você: tira toda a roupa. Aí você olha para ele e fala: tudo? Aí fala: tira tudo. É constrangedor, não é? É ruim demais ficar sem roupa. A gente se sente vulnerável. Ao extremo, a gente se sente envergonhado, é uma sensação muito ruim, é horrível. Nós não deveríamos nos sentir assim diante de Deus? Lembre-se, quando Adão, ele pecou, ele olhou para si e viu que estava nu. Ele teve essa sensação. E se nós herdamos também o pecado, deveríamos olhar para dentro de nós e vermos como nós estamos nus também. Quando a gente entra no reino, a gente passa a ter vergonha do pecado que habita dentro de nós. Passamos a ter vergonha, ou deveríamos pelo menos, porque o reino, ele nos deixa assim, despidos diante de Deus, sem roupa. Toda arrogância, irmãos, soberba, prepotência, superioridade, posição, título, autoridade, currículo, conquistas, tudo isso, se tinha algum valor para esse mundo agora, perdeu o valor, não tem mais. Aliás, devíamos declarar, como o apóstolo Paulo declara em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que está me levando para a morte? E a partir de agora, irmãos, que a gente precisa, tendo essa consciência, se nós reconhecermos, e formos sinceros conosco e com Deus, nós podemos ouvir e entender o que Jesus tem para nos ensinar, o que vem a seguir. Que a justiça dos fariseus não faz mais sentido para nós, porque agora nós somos réus, todos nós, todos somos culpados e réus. Deixamos de ser juízes dos outros agora. Que a régua de medir foi elevada por Jesus a um lugar tão alto, irmãos, que nós não conseguimos mais alcançar e nem devemos,
Porque não é isso que Deus quer. A gente passa a entender que a graça, ela é muito importante, e o valor que ela tem, e que sem ela, nós estaríamos perdidos, todos nós. Agora eu enxergo todos nós como iguais. Eu já não me sinto melhor que os irmãos, diferente dos irmãos. E não posso, não consigo. Ainda que eu tentasse, não consigo mais. Já não consigo mais acusar. E se eu não consigo acusar, então eu perdoo. Já não consigo mais ofender. Se eu não consigo ofender, então eu me calo. Já não consigo mais perseguir. Então eu passo a ser perseguido. Agora só me restam duas coisas: perdoar e amar. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você? Ele quer que você tenha intimidade, sem performances espetaculares. Explico. Performance espetacular é aquilo que nós vemos nas igrejas hoje, muitas igrejas. Um evangelho triunfalista, um evangelho de sucesso. Ontem eu estava com a Cris em uma livraria evangélica em São Paulo, e eu vi um livro. Esse livro ele tinha por título O Poder das Suas Palavras. Bem sugestivo, né? Aí na contracapa atrás, eu li o resumo, estava escrito assim: nunca mais direi, não posso, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca mais alegarei falta de alguma coisa, porque o meu Deus suprirá todas as necessidades em Cristo Jesus. Nunca mais direi que tenho medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente. A gente acha versículo para tudo, né? Só que isso aqui não é evangelho, irmãos. Eu fiquei olhando para aquele livro, eu falei: que evangelho é esse que a gente está vendendo nas prateleiras das livrarias e que a gente está consumindo nas igrejas? Porque esse evangelho de palavras triunfalistas, ele tira da gente a nossa humanidade, tira de nós. Não é disso que trata o evangelho. Um evangelho que me diz que eu não posso dizer que eu não posso, porque vai ter momentos que eu não vou conseguir mesmo, e que eu vou falar: não consigo, não posso. Porque não é isso que quer dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer qualquer coisa. Por favor, irmãos. Não posso falar que eu tenho falta das coisas, porque Deus não vai deixar faltar nada para mim, mas quando eu olho para a vida de alguns irmãos e vejo que às vezes estão passando necessidade, digo: não, está faltando sim. Não está batendo. A conta não está fechando. Não posso falar que eu tenho medo. Afinal de contas, Deus não nos deu espírito de covardia. Mas quantas vezes eu tenho medo? Não posso falar que estou derrotado, porque Deus sempre me conduz vitoriosamente. E quando eu perco? Quando eu fracasso? Ou não fracassamos? Não perdemos às vezes, não erramos? Não é disso que se trata o evangelho e o reino de Deus. Aliás, isso é desumano. Em última análise, tira da vida a sua beleza. Até a menina que rimou versos na canção chamada Trem-Bala diz que a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Não é verdade? Verdade. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai perder, às vezes a gente vai ganhar. E isso é bom, é belo, faz parte da vida, e a gente precisa ser realista. E o reino de Deus nos coloca também com o pé no chão, dizendo: sim, no mundo tereis aflições. Eu fiquei pensando, como é que eu coloco essas afirmações triunfalistas e do lado: mas no reino de Deus tereis aflições. Não combina, não bate, não dá certo. Então o que Deus quer de nós? Intimidade com Ele. Ele quer intimidade com Ele, mas sem essas performances.
Aí ele passa a falar o seguinte, que doar, orar e jejuar são práticas que ele espera sim, mas ele espera que essas práticas sejam feitas em segredo, não para atrair aplausos. Aí, quando eu for doar alguma coisa, ele diz que a minha mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Sim, de Jesus. Você sabe que, abri um parênteses aqui, a gente ganhou uma mesa de som aqui para a igreja, uma doação, e foi muito cara, irmãos, essa mesa de som, muito cara. Mas a pessoa que doou a mesa de som disse assim, por favor, não mencione o meu nome, não fale. Assim como recebemos aqui também uma doação, ou doações de outras coisas, que pessoas vieram falar, por favor, não mencione o meu nome. Eu acho bonito isso, irmãos. São os heróis ocultos da Bíblia Sagrada. Não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Se eu vou orar, eu oro no quarto e não nas praças. Se jejuo, eu lavo o meu rosto para que ninguém veja que eu estou jejuando. Agora, nossa oração muda, nós oramos, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, não é a minha, é a tua. Agora o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, e não mais somente meu. O egoísmo e a ganância agora dão lugar para a generosidade e para a partilha. A prioridade agora é o reino. Eu não ajunto mais tesouros na terra, porque o ladrão rouba e a traça corrói. Ajunto tesouros no céu. Como é, pastor, que eu ajunto tesouros no céu? Quando eu divido o que eu tenho com alguém que não tem. Quando eu encontro Deus no meio da rua, e Deus está precisando de ajuda, e eu estendo a mão e divido aquilo que eu tenho com Ele. Aí eu estou ajuntando o tesouro no céu. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja, você está juntando tesouro no céu, porque você está abençoando vidas. Afinal de contas, quem dá ao pobre empresta a Deus, não é o que está escrito em Provérbios 19? E que Deus, ele se esconde atrás do pobre, como está escrito em Mateus 25. Agora, irmãos, nós precisamos decidir se nós vamos servir a um ou a outro Senhor, porque não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Preciso escolher. E se escolho Mamon, melhor parar por aqui. Pois não faz sentido mais seguir a Jesus. O reino não é definitivamente o meu lugar. Se escolhi Mamon. Mas se escolho a Deus, então descanso e não fico mais tão ansioso. Por quê? Porque Ele veste os lírios dos campos e alimenta os passarinhos. E me diz que sou muito mais importante do que os lírios dos campos e do que os passarinhos. Agora busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E espero, porque Ele me garantiu que as demais coisas me serão acrescentadas. Dizem que agora, quando a gente passa a viver assim, dessa forma, a gente fica diferente, as pessoas notam que a gente fica diferente. Talvez seja porque a gente não julga mais os outros, porque a gente enxerga dentro de nós uma trave em nossos olhos. E como é grande, irmãos, essa trave. Então a gente para de julgar, a gente para de olhar para o próximo, a gente começa a olhar para dentro de nós, porque as nossas prioridades, elas mudam. A gente aprende a fazer para os outros o que a gente gostaria que fizéssemos a nós mesmos. A gente faz primeiro agora, a gente não espera, a gente faz primeiro. E depois que a gente faz, a gente só aguarda, aguarda e aguarda. Os religiosos, eles não gostavam quando Jesus ajudava as pessoas. Olha que coisa interessante. Quando Ele curava no sábado, eles só enxergavam o sábado, mas não a cura. Quando Jesus perdoava pecados, eles gritavam blasfêmia, mas não conseguiam ver o perdão ao pecador. Quando curou o cego de nascença,
Eles criaram uma CPI para investigar Jesus e o cego, mas não viram o benefício do cego. Quando ressuscitou Lázaro, eles quiseram matar Jesus. Sabe por que Jesus incomodava os religiosos? Penso eu que quando ele ajudava as pessoas, fazendo tudo o que ele fazia, na verdade ele lembrava os religiosos que eles deveriam fazer isso, mas eles não faziam. Quando você faz alguma coisa e você está ajudando alguém e alguém se incomoda com você, lembre disso, que na verdade não se trata de você, se trata do outro, porque você está lembrando para o outro que ele também deveria fazer a mesma coisa, mas não está fazendo. E quem faz isso incomoda. Penso se não estamos agindo assim também. E eu vou concluir, irmãos. Eu vou concluir falando para os irmãos sobre 2 caminhos, 2 frutos e 2 fundamentos. Para dizer para você que o reino de Deus ele precisa ser vivido e não apenas conhecido ou entendido. Sobre os 2 caminhos, eu digo para os irmãos que às vezes não é fácil a gente viver no reino. Não é. Porque a porta é estreita e o caminho fica apertado. A gente poderia escolher, eu poderia escolher o caminho mais largo. Assim como o sacerdote e o levita, quando viram alguém caído e passaram de largo. Na parábola do bom samaritano é assim, não? Podia escolher esse caminho também, e quando visse uma pessoa necessitada, passar de largo. Passar de largo. Só que agora eu não consigo mais, irmãos. E por que não consigo mais? Porque mesmo que eu passe de largo e deixe de ajudar alguém, eu carrego comigo a consciência de não ter feito o que deveria fazer, de não ter ajudado quem deveria ter ajudado. E aí eu só descanso novamente quando eu faço o que devia ter feito. Aí eu volto aos trilhos, aí eu volto ao caminho que nunca devia ter saído. Aí eu consigo deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar e dormir, sem culpa. E não é culpa por causa dos meus erros, ou não, é simplesmente por ter passado de largo. Não é pecado. A gente não está falando aqui de adultério, nada disso. Daquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Aí quando eu faço o que eu devo fazer, aí eu descanso. Por isso, mesmo sabendo que existem 2 caminhos para escolher, eu escolho o caminho estreito. Não por causa do mandamento, mas por causa da minha consciência. Que eu passo a ter consciência no reino. Nós passamos a ter consciência no reino. Sobre os 2 frutos, eu aprendi que o fruto bom, ele vale mais. Afinal de contas, ninguém compra fruto podre. Ninguém come fruto podre. Fruto podre só serve para a gente jogar fora. Não dar fruto, então, é pior ainda, porque aí toda a árvore é cortada e lançada fora. Naquele dia, o Senhor da vinha vai procurar fruto na árvore. E o fruto tem que ser bom. Sobre os 2 fundamentos, eu escolhi aprender, ouvir e obedecer. Aí eu construí a minha casa sobre a rocha. E por que construí minha casa sobre a rocha? Porque disseram para mim que aqui, irmãos, nessa vida, a areia, ela é movediça, ela é fraca. E tem muito vento e muita chuva. E tem muitas casas que caem. Andando pela vida e olhando as coisas, eu vi muitas casas que caíram. E que ainda estão caídas. E eu me refiro a pessoas, claro.
Se é verdade, irmãos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo, então eu escolho, você deveria escolher também ser pacificador, para levar paz a todos quantos você conseguir. Escolher ser portador da alegria, para deixar a vida mais feliz e mais leve, para você mesmo e para aquelas pessoas que sofrem. Que você deve ser promotor da justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, precisa ser falado, precisa ser dito. E nós precisamos aprender a falar e precisamos aprender a ouvir também. Ponderar e mudar se for necessário. E para que de alguma forma as pessoas saibam que existe um Deus e que a terra prometida está muito próxima. O Dr. King, um dia antes de morrer, Martin Luther King, ele subiu num púlpito como esse aqui, e ele falou no seu último sermão as seguintes palavras. Depois, no dia seguinte, ele morreu. Ele disse assim: eu não sei o que acontecerá agora. Temos dias difíceis pela frente. Mas isso não me preocupa agora, porque eu estive no topo da montanha, disse ele. Eu não me importo mais. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar. Mas isso agora não me preocupa mais. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir até a montanha. E eu olhei para o outro lado e vi a terra prometida. Talvez eu não vá até lá com vocês, disse ele. Mas quero que saibam essa noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz essa noite. Não tenho nenhuma preocupação. Não temo nenhum homem. Os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Fecha aspas. Ele desceu do púlpito e no dia seguinte ele tomou um tiro e foi assassinado com 39 anos de idade, irmãos. Talvez a gente, pensando em tudo isso, a gente consiga entender por que que o doutor Martin Luther King, ele viveu como viveu, ele fez o que fez e ele morreu como ele morreu. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores pessoas e vivermos o reino de Deus aqui, nessa terra. Porque Deus conta comigo e Deus conta com você. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos.